Porque se as mortes antecedentes fossem duas, já não seria morte segunda, senão morte terceira. E como os que morrem em vida morrem duas vezes, uma quando morrem e outra antes de morrer, já não tem neles lugar morte segunda. Para quem morre uma só vez, há no inferno morte segunda. Para quem morre duas vezes, não há lá morte terceira. Por isso é que se chama segunda, não tem sobre eles poder. In ris secunda mors, não habete potestatem. Ó ditosos aqueles que, para evitar o perigo da morte segunda, souberam meter outra morte antes da primeira. Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar dos sermões de Quarta-feira de Cinzas, do Padre Antônio Vieira. No livro que a Unicamp selecionou, a gente vai ter 3 sermões, que são para uma Quarta-feira de Cinzas, e eles são do século XVII, ou seja, pertencem ao barroco brasileiro, e o estilo do Padre Antônio Vieira é o conceptista, ou seja, ele vai fazer uso da retórica, do jogo de ideias, para convencer o leitor, ou no caso dele, os ouvintes da missa, a acreditarem no que ele está falando e seguir o que ele prega. Então, esses sermões que hoje estamos lendo, eles foram proclamados para o povo naquela época, não era lidos. Ele escrevia antes, decorava e lia na hora, para que o convencimento fosse maior, não ficasse aquela coisa mecânica de ler atrás do papel. E para quem não é cristão, a Quarta-feira de Cinzas é o dia que vem depois do Carnaval e marca o começo da Quaresma. Então, isso já de cinzas vai ser um tema muito recorrente nos sermões, que é sobre o pó. Que nós somos pó, do pó viemos e o pó voltaremos. Ou seja, nós não somos nada nessa vida. Então, essa Quaresma que termina, e que culmina, na verdade, na Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Então, vão ser 40 dias de sofrimento, de filosofar sobre a vida, reflexão, de abstinência, de jejum, penitência. Então é um período de silêncio, um período sofrido, seco, quieto. E a Quarta-feira de Cinza é esse começo. E todos esses dias vão indo, passando pela última ceia, pela morte de Cristo e, por fim, a sua ressurreição. Então, nesses primeiros discursos, o padre sempre vai estar voltando o povo para refletir sobre a vida, pensar nos seus pecados e se voltar para Deus enquanto dá tempo. Então, vamos ver um por um desses 3 sermões. Nesse primeiro sermão, escrito em 1672, ele vai bater no ponto de que nós somos pó. Nós somos pó hoje, fomos pó ontem, seremos pó amanhã. O que é isso do pó? Então, é insignificância nossa, que quer dizer que nós não somos nada, somos só pó, poeira. E de que quem realmente é alguém é Deus. Tanto que quando na Bíblia perguntam quem é o Senhor, ele fala, eu sou. Ponto. Então, só Deus é alguma coisa. Nós não somos nada. E o Padre Antônio Vieira, como eu falei, é aquele barroco conceptista. Ele vai ficar usando da retórica para te convencer. Ele vai tentar convencer falando assim, que uma coisa só é se ela foi essa coisa e se ela será isso. Então ele usa o exemplo, uma passagem bíblica, em que Moisés, ele vai tentar provar que o Deus dele é verdadeiro, em contraposição aos deuses dos pagãos. Então, ele pega e faz uma vara dele virar uma serpente. A serpente luta contra as serpentes dos outros e ganha, e após isso volta a ser vara. Então, ele fala, aquela vara, antes de virar serpente, era vara. E depois volta a ser vara. Ou seja, ela sempre foi vara. Ela parecia por um momento ser uma serpente, mas não deixava de ser uma vara. Porque era só naquele momento. Então, ele vai ficar
rodando em círculos durante o sermão todo nessa ideia do pó, mas vai sempre acrescentando novos elementos para chegar onde ele quer chegar. Então, começa com isso. Nós não somos nada, só Deus é alguma coisa, e por sermos hoje pó, a gente veio do pó, como ele fala, que Deus criou o homem do barro, ou seja, do pó, e quando nós morrermos, vamos voltar ao pó. Então, ele diz, mas qual que é a diferença entre o vivo e o morto? E a diferença entre o vivo e o morto é a vida. Ok, parece besta falando assim, mas ele explica que a vida é como um vento. Então, o que é um ser vivo? É o vento fazendo esse pó se mexer. Quando o vento para de mexer, o pó fica parado. Então, é como se fosse a pessoa morta. E ele fala também que a gente não deve ter desses orgulhos na vida, porque se você for olhar, por exemplo, túmulos, abre um túmulo e fala, diga para mim, qual é o túmulo do rico e qual é o túmulo do pobre? Do rei ou do plebeu? Do senhor ou do escravo? É tudo pó. Ou seja, do pó viemos, do pó vamos terminar. Mas o ser humano, ele é como se fosse uma fênix, que ele diz. Que ele sai do pó e renasce. Diferente, por exemplo, de uma águia, que morre e para lá. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de renascer. E renascer como? A partir do juízo final, da ressurreição. Então, a morte não é o fim. Então, quando acontece o juízo final, vem uma outra parte da vida. Por isso, nós temos que nos preocupar com a morte. Existe alguma coisa depois dela. Então ele fala, ainda dá tempo de vocês se converterem para essa nova vida que acontece. E essa nova vida só pode acontecer em Deus.